Olá, muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere as principais notícias desta sexta-feira. A ANAC suspende todos os voos da Avianca e causa transtornos no aeroporto Salgado Filho. Câmara aprova reajuste de salários dos vereadores de Porto Alegre. Aprovado também o aumento da tarifa dos ônibus intermunicipais da região metropolitana. Corrida para vencer o diabetes acontece no domingo. Conheça os tipos diferentes da doença. E mais a previsão do tempo para o final de semana. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A gente começa o Jornal da RDC falando sobre a suspensão da ANAC para as operações da Avianca Brasil. Todos os voos da empresa estão cancelados até que seja comprovada a capacidade de realização das atividades com segurança. Por meio de nota oficial, a Agência Nacional de Aviação Civil confirmou que a decisão foi tomada por questões de segurança operacional e que a empresa decidiu de forma espontânea suspender as atividades. No aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, dezenas de pessoas com voos agendados para hoje aguardavam uma solução. Não teve problema resolvido porque faz desde as 4 da manhã que nós temos aqui no aeroporto e nós temos ainda aqui. Nós temos viagem para Natal e eles estão tentando, mas não conseguiram. Disseram que às 4 horas eles iam dar uma previsão, mas já passou, acho, das 4. Não estamos sabendo nada ainda. Nós fizemos 400 quilômetros para vir aqui e disseram que nós não ia perder a viagem. E estamos aqui nessa situação. Conforme a advogada Cristina Giordani, especialista em direito do consumidor, a operadora deve realocar os clientes afetados em voos de outras empresas ou ressarcir os valores gastos. O que tem que acontecer é que os passageiros sejam realocados ou a empresa precisa devolver o dinheiro, fazer o reembolso do que as pessoas pagaram. Tá? Se isso não acontecer espontaneamente, as pessoas, infelizmente, vão ter que buscar depois o seu ressarcimento judicial. Então, vão ter que entrar com as ações competentes, buscar os seus advogados, guardar todas as provas necessárias. Ela destaca que clientes que compraram passagens por meio de agências de viagens ou plataformas digitais também podem procurar essas empresas para ressarcimento. Quem adquiriu bilhetes por companhias de viagens, por agências ou em outras plataformas, eles são solidários. Então, essas pessoas podem buscar amparo junto às agências e junto a essas plataformas. Elas têm o dever de auxiliá-los. Cristina ainda lembra que os consumidores têm a opção de procurar o Juizado Especial Cível, que não requer o acompanhamento de advogado. Existe o juizado especial, né? O JEC, que pode ser procurado, inclusive a pessoa pode ir sozinha, desacompanhada de advogado. O ideal é ir acompanhado de advogado, porque não é uma discussão fácil de fazer sozinho, né? Mas então eu acho que a melhor sugestão seria, sim, busque o socorro do seu advogado para que cuide ali a questão da documentação necessária, para que faça o pedido correto, para que isso possa ser efetivado realmente, a pessoa possa receber a sua indenização pelos transtornos que aconteceram, né? A Avianca está em recuperação judicial desde dezembro de 2018. A empresa acumula uma dívida de quase 500 milhões de reais. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou o reajuste dos salários dos próprios vereadores. Eles passam a receber agora cerca de R$ 14.500. O cálculo foi baseado na inflação dos últimos 12 meses, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A correção é automática e segue a determinação da Constituição Federal. Os salários dos vereadores pode chegar a uma remuneração de até 75% do valor salarial dos deputados estaduais do Rio Grande do Sul, avaliado atualmente em R$ 25.322,25. Ou seja, um vereador em Porto Alegre pode chegar a um teto de R$ 18.991,68. Nos últimos 10 anos, os salários dos 36 vereadores da capital quase chegaram a dobrar, de R$ 8,5 mil em 2010 para R$ 14,5 mil neste ano. Em entrevista à revista Veja, o ministro Paulo Guedes afirmou que se a reforma da Previdência não for aprovada, ele deixará o Ministério da Economia. A declaração causou reações na classe política. E se é tema polêmico, assunto para o nosso comentarista de política, Guilherme Macalossi.
Será mesmo? Boa noite. Boa noite, Carla. Tudo bem? Tudo bem, e você? Pois é. O ministro Paulo Guedes deu essa declaração para a principal revista do país e não é a primeira vez, Carla, que ele menciona a possibilidade de sair do Ministério da Fazenda, que é hoje o Ministério da Economia, caso a reforma da Previdência não seja aprovada. Quem acompanha o que eu digo, os meus comentários, sabe que eu sou um defensor da reforma da Previdência. Eu acho que é o ponto de partida para o crescimento sustentável. Sem ele não há governo, não há médio nem longo prazo que sejam objeto de bons auspícios. Pois bem, todo mundo sabe que se o Paulo Guedes não conseguir ter a reforma aprovada no Congresso Nacional, ele vai pegar as coisas dele e vai sair, até porque ele não depende de governo para viver. Agora, no que contribui a declaração para convencer algum parlamentar a votar? É um tipo de chantagem? Quer dizer, ou faz do meu jeito, ou eu pego a minha bolinha e vou para casa, que nem aquele menininho emburrado que quer ser dono do campinho. Paulo Guedes não convence ninguém falando isso. Gera imprevisibilidade no mercado, maus auspícios. Gera uma sensação negativa para um ambiente que já é extremamente turbulento. A reforma da Previdência está perdida. E vejam, ele estabelece um patamar mínimo para continuar no cargo. Então isso é muito grave, porque a reforma da Previdência ainda tem muitas etapas para serem cumpridas dentro do Congresso Nacional. Atualmente está na comissão especial, depois vai passar por 2 votações no plenário. Aí depois, se aprovada, vai passar para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois vai passar para a Comissão Especial do Senado, depois 2 votações no Senado e pode ser que volte para a Câmara. Então, quer dizer, quantos fatiamentos vão ter até lá? Quer dizer, a reforma pretendida vai ser essa? Não se sabe. E não cabe agora ao ministro ficar adiantando o que poderá fazer no futuro, porque ao adiantar isso, ele gera efeitos imediatos para algo que pode ser que aconteça daqui a alguns meses. E aí a gente volta àquele assunto que a gente já comentou. Tá faltando articulação política mais uma vez ao governo. Pois é, o Paulo Guedes que tem que ir lá reclamar com o PSL, com o Bolsonaro, né? Porque são esses daí que estão atravancando a reforma. Disposição do Congresso há para votar. Tanto é que da população também, que já se comprovou em pesquisas que também quer a reforma. Quer dizer, tem todo um ambiente, mas não consegue. Sim, 48 votos foram dados para a reforma na primeira votação dela. Então, disposição há. Só que o governo quer enfiar a goela abaixo, sem dialogar. Tem que convencer, não basta apresentar o projeto. E aqui fala um defensor da reforma da Previdência. Rapidamente, cruzando as conversas de hoje. Sobre o inventário público de Porto Alegre, debate quente aí, a pessoa pode se perder, quer dizer inventário. Basicamente a questão do patrimônio, dos imóveis, propriedade privada, se vai ser tombada ou não, o que interfere na iniciativa privada e na propriedade das pessoas. Tá certo. Muito obrigada, um excelente final de semana, nos vemos na segunda. Até mais. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Mais um aumento para o consumidor. Foi aprovado o reajuste de 6,66% na tarifa do ônibus intermunicipal na região metropolitana. O novo valor será analisado na segunda-feira pelo Conselho Estadual de Transporte Coletivo da Metroplan. O reajuste da passagem, avaliado em 6,66%, foi aprovado nesta quinta-feira pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. Agora, a aprovação depende dos membros do Conselho Estadual de Transportes Metropolitano Coletivo de Passageiros da Metroplan. O valor da passagem de Gravataí para Porto Alegre, semidireto pela Freeway, passaria de R$ 11,75 para R$ 12,53. A linha comum de Viamão terá um aumento na tarifa de R$ 6,50 para R$ 6,90. A linha Alvorada-Porto Alegre poderá ir de R$ 5,22 para R$ 6,34. A Prefeitura de Porto Alegre fez uma chamada pública para instalação e teste de novas tecnologias para os semáforos inteligentes. A iniciativa é da IPTC e busca trazer melhorias para o trânsito na capital. Esse tipo de serviço já é utilizado na Avenida Nilo Peçanha desde 2016. O sistema inteligente altera os tempos dos semáforos através de dados lidos por algoritmos em tempo real. Os equipamentos são capazes de calcular defasagens, ciclos e tempos de sinal verde dos semáforos, para otimizar o fluxo no trânsito. O trecho entre a Praça da Encol e Nilo Peçanha já possui esse sistema. O objetivo é otimizar, a programação semafórica, fazendo com que os tempos de verde sejam adequados à demanda de fluxo de acordo com as mudanças durante o dia.
Nosso principal resultado na implantação desse sistema é reduzir o tempo do horário de pico. A gente consegue otimizar de tal forma que aquele horário que é o mais congestionado seja o menor possível. Ele não vai deixar de existir, mas a gente trabalha na redução dessa faixa. O gerenciamento da interface fica disponível para acompanhamento no Centro de Controle de Monitoramento e Mobilidade da IPTC e com a possibilidade de intervenção online, caso necessário. O Sistema Inteligente de Semáforos leva em conta uma leitura do volume de tráfego em tempo real. Então, o tempo de verde que vai ser atribuído a cada movimento é determinado de acordo com os veículos que estão lá passando. A Prefeitura lançou 2 chamamentos para melhorias nos sistemas de semáforos. Hoje em dia nós temos esse sistema australiano atuando desde 2016 na Nilo Peçanha. São 12 cruzamentos que estão atuados com esse sistema, que através de câmeras instaladas no próprio cruzamento fazem a leitura dos veículos que estão passando. E a gente está com um projeto de expansão este ano do mesmo sistema para a terceira perimetral, em 17 cruzamentos. O segundo chamamento é para testar tecnologias mais modernas do que a atual. Agora nós temos um chamamento público para testar algum outro tipo de sistema que a gente recebe muita proposta de empresas com novas tecnologias, com outro tipo de leitura que não seja através das câmeras implantadas no cruzamento. Então, a gente está abrindo esse chamamento justamente para conhecer as possibilidades, formular uma especificação técnica e abrir o leque de sistemas inteligentes da cidade. Começa hoje em Viamão a segunda edição do Campeonato de Ferrageamento. De hoje até domingo acontece no sítio Ípica Santa Teresa, no município de Viamão, a segunda edição do Campeonato de Ferrageamento. Mas você sabe o que significa esse termo? Ferrageamento é o mundo do ferrador, né? É uma profissão que a gente usa ferrar o cavalo. A profissão do ferrador vai além da atividade de colocar a ferradura no cavalo. Ele precisa entender a funcionalidade do uso, atender aos pedidos do veterinário e ainda avaliar a situação do animal. Porque nós não podemos dizer que os cavalos são todos do mesmo estilo. Muitos têm a forma de pisar diferente uns dos outros. Então, podemos dizer que cada animal ele é individual. Então, para que isso seja bem feito, nós precisamos que o ferrageamento seja adequado a cada animal. Paralelo ao campeonato, há um curso para ferradores iniciantes, com direito a certificado da Associação dos Ferradores do Brasil. Entre todos os participantes, encontramos uma representante do sexo feminino. Na região onde eu moro, o ferreiro que ferrava para mim, que era um ferreiro bom, ele parou de ferrar. Ele começou a mais trabalhar cavalo para exposição e ferrar só para as cabanhas. Aí clientes assim, aleatório, cliente de 1, 2 cavalos, que é o meu caso, ele não atende mais por não ter tempo. Aí, por eu não achar um ferreiro, e eu contratei um ferreiro que fez um trabalho mal feito, aí eu disse, não, agora quem vai ferrar sou eu. O campeonato reúne 40 participantes de todo o Brasil, além de integrantes do Uruguai e Argentina. A premiação é de R$15 mil. Mário, ferrador há mais de 20 anos, ministra o curso e também é jurado do evento. Meses atrás foi lançado as ferraduras que vão cair no campeonato, né, que se chama Specimens. Essas ferraduras foram divididas em 4 categorias: categoria iniciante, categoria intermediária e categoria aberta. Cada categoria são 4 ferraduras, né, divididas por classes. Cada modelo de ferradura é julgada num lote só. A gente vai julgar essas ferraduras sem saber qual competidor fez essa ferradura. Os juízes vão julgar sem saber quem foi o competidor que fez a ferradura, para ter bastante credibilidade o evento. O evento já tem data para o próximo ano. A nossa expectativa é grande, já temos a data marcada, já foi anunciada, com uma premiação excelente e mais convidados, mais participantes e mais divulgação também dessa profissão que é espetacular. E já está marcado para os dias 22, 23 e 24 de maio de 2020. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta você vai saber mais sobre os diferentes tipos de diabetes. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Jornal da RDC agora para falar sobre a previsão do tempo.
Uma massa de ar polar invade o Rio Grande do Sul e derruba as temperaturas em todo o estado. Há chance de chuva congelada na serra. Vamos ver como fica o clima para este final de semana. Em Porto Alegre, sol com algumas nuvens e tempo sem chuva. Mínima de 10 e máxima de 19 graus. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, os termômetros variam entre 10 e 16 graus. Sol com algumas nuvens e sem chuva. Lajeado, no Vale do Taquari, tem sol com nuvens e mínima de 11 e máxima de 20 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, sol durante o dia e noite de tempo aberto, mínima de 7 e máxima de 16 graus. Rio Grande, no litoral sul, tem temperaturas variando entre 5 e 18 graus. Sol com algumas nuvens e tempo sem chuva. No domingo, os termômetros em Porto Alegre variam entre 8 e 23 graus. Sol com algumas nuvens e tempo sem chuva. Em Caxias do Sul, dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove na cidade da Serra Gaúcha, que tem mínima de 6 e máxima de 17 graus. O sol também aparece em Lajeado, que tem mínima de 9 e máxima de 24 graus. Passo Fundo tem dia de sol com aumento de nuvens e tempo sem chuva, mínima de 6 e máxima de 18 graus. Em Rio Grande, o tempo também é de sol e sem chuva, mínima de 9 e máxima de 21 graus. A Prefeitura de Porto Alegre lançou hoje a campanha do agasalho, com uma meta: atingir o número total de 270 mil doações. Até agora já foram 47 mil peças doadas, 37 entidades beneficiadas e quase 12 mil pessoas que puderam garantir um inverno mais quentinho. A campanha do agasalho de Porto Alegre está a pleno vapor desde abril e agora com uma grande novidade. Para fazer a contagem das doações e, claro, incentivar a solidariedade, foi instalada essa estrutura aqui. A cada item doado vai ser jogada uma bolinha de cor diferente ali dentro. Isto até atingir a meta das doações, que são de 270 mil peças de roupa. Foi uma mobilização interna, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social, que normalmente faz a campanha do agasalho junto com o gabinete da Prefeitura, participou também esse ano a Secretaria de Comunicação e engajou ali num brainstorm, saiu essa ideia com pessoas que se dispuseram a fazer as doações das bolinhas. E a gente hoje, então, surgiu uma ideia coletiva aqui da Prefeitura e de patrocinadores para a gente conseguir mais um mote, né, para engajar a sociedade em algo que é de toda a cidade, né? Para este ano, há um pedido especial: roupas para crianças pequenas. Eu, que agora sou mamãe, né, estou com um apelo especial para doações voltadas para as crianças, dos recém-nascidos até as crianças em estágio escolar, porque nas campanhas anteriores a gente teve muita pouca doação relacionada com as crianças. Então está começando a campanha, Porto Alegre está recém começando a esquentar. Inclusive, quem quiser pode acompanhar as doações através da internet. Nós temos aqui hoje 287 mil pessoas que são de alguma forma vinculadas à assistência social do município. E nós temos invernos aqui, que dependendo do ano, eles sempre vêm, mas às vezes mais rigorosos e mais úmidos. E para isso, a gente, desde o início também do governo, a gente disponibiliza no site o volume de agasalhos que é destinado para cada entidade, para que aquela pessoa que faz um esforço de desapegar de algo que ela tem um carinho, saber que aquele agasalho está indo com toda a certeza também para alguém que está precisando do agasalho e desse carinho. Agora a gente fala de futebol. O Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro amanhã na Arena, às 7 horas da noite. O tricolor segue em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O jogo também marca o reencontro de Diego Tardelli com o ex-clube. Uma partida para reencontrar a boa fase, para reencontrar os 3 pontos contra o Atlético Mineiro. O Grêmio chega à 6ª rodada do Campeonato Brasileiro sem conhecer a vitória. 3 derrotas e 2 empates. Foram 7 gols marcados e 10 sofridos. Números para Tardelli, que ficarão para trás depois de 2 vitórias em sequência. Então muita gente apostou no Grêmio esse ano e as pessoas às vezes estão se sentindo um pouco decepcionadas com o futebol que a gente está tendo. Mas eu tenho certeza que a gente vai sair dessa. Questão de tempo, questão de uma vitória, 2 vitórias para a gente voltar no lugar onde a gente merece.
E para o atacante, um reencontro amanhã. Tardelli está de volta depois de sentir lesão diante o Avaí e reencontra o seu ex-clube, com o qual tem mais de 200 partidas. Mais uma partida especial, né? Acho que por tudo que eu vivi ali no Atlético, pela minha história, pelos títulos que eu ganhei. Claro que se trata de um jogo especial. É a primeira vez que eu encontro meu ex-clube. Então, agi naturalmente. Hoje, estou aqui defendendo as cores do Grêmio e estou preparado. Os números até aqui individualmente não agradam. Tardelli tem 1 gol em 12 partidas, mas que representam boa parte dos outros jogadores do ataque gremista. André tem 23 jogos e 3 gols. Luan, 15 jogos e 5 gols marcados. Viseu, 18 jogos e marcou apenas 2 vezes. No total, esses jogadores somam 11 gols. Um a mais que Everton, que em 24 partidas balançou a rede 10 vezes. A gente vai voltar a fazer gols, os atacantes também. Então tô me preparando. Eu sou o que mais quero me preparar para isso, né? Para ter esse momento, para poder ajudar, né? Porque eu sei que eu tenho condições, eu sei que eu tenho capacidade de entrar, de mudar uma partida, de fazer gols. Então eu tenho que estar preparado e é o que eu mais quero no momento. E justamente contra o Atlético, vice-líder do Campeonato Brasileiro, que os jogadores e o time têm a chance de reencontrar o bom futebol. E nada melhor do que usar o histórico recente para dar um aditivo a mais de confiança. Nos últimos 12 jogos, foram 8 vitórias do Grêmio, 3 empates e apenas 1 derrota. E agora só falta a gente voltar, no momento a partir de sábado, voltar vencendo o Campeonato Brasileiro e tá tudo no controle, tudo tranquilo. Já o Inter enfrenta o Santos na Vila Belmiro no domingo, também pelo Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, o Internacional venceu o Paysandu com 2 gols de Paulo Guerreiro. Com a vitória, o Colorado abriu boa vantagem para o jogo de volta lá no Pará, desculpa. Bom, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, não poderia ser diferente. Como um bom dono de casa, o Colorado recebeu o Paysandu num clima hostil. Guerreiro e D'Alessandro mostraram perigo ao time de Belém, mas até que o Paysandu não se acuou como visitante. A equipe do Paysandu tem uma característica que faz com que dificulte o jogo para quem pressiona alto, quem tenta marcar a saída de bola, porque eles alongam o jogo, né? E quando você faz essa ligação direta, não é um chutão, mas é uma bola direcionada dos laterais para os caras da beirada. O Inter tentou muitas vezes chegar ao gol, só que precisou da ajuda dos gringos. Dali para Nico, Nico para Guerreiro e Guerreiro para o gol. O Paulo é um grande jogador, né? É um jogador de experiência internacional, é um jogador de qualidade. Qualidade técnica, um exímio finalizador. Mesmo com o gol, olha que os donos de casa provocaram o seu visitante. Iago chegou a aumentar a vantagem, mas estava impedido. Do outro lado, outro gol impedido. Gera uma frustração não fazer o segundo gol ali, não confirmar o segundo gol, que muda a característica do jogo. No futebol existe um ditado de que quem não faz gol, toma. Nico Lopes perdeu a chance numa defesa de Mota no último lance do primeiro tempo. Logo aos 2 minutos da segunda etapa, Michael deixou tudo igual no Beira-Rio. A gente toma o gol num cruzamento onde eles têm uma boa imposição tanto na bola parada quanto de cabeceio de cruzamento, e nós tínhamos conversado a respeito disso. Eles fazem o gol de empate, o que gera, mais uma vez, uma dificuldade. E com o empate, o nervosismo bateu. A tentativa de fazer um gol era de todos os jeitos. Até que Lindoso, em um cruzamento desviado por Emerson Santos, deixou o Inter mais uma vez com a liderança no placar. Outro ditado no futebol é de que quem tem Guerreiro tem tudo. O peruano ainda marcou mais um para o Inter. Mentira, esse ditado eu acabei de inventar, mas eu acho que ele é válido. Não tem nada resolvido, nós precisamos ir lá respeitar muito a equipe do Paysandu. Lá
Eu vivi quase 2 anos lá, joguei lá, conheço muito bem como é que é jogar lá. Com a vitória, o Inter tira o olho da Copa do Brasil e muda o seu foco para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Santos no domingo. Para isso, tem mais um jogador na sua lista um pouquinho grande de desfalques. Além de Patrick, Rodrigo Moledo e Rodrigo Dourado, Zeca também está de fora do confronto, mas esse não é por lesão, e sim por suspensão. A gente não sentou para planejar o jogo do Santos ainda, tem uma ideia, mas precisamos conversar com o departamento médico, físico, mas quem tiver 100% dentro da nossa análise no todo, vai para o jogo. Aumento de apetite, sede, vontade frequente de urinar, cansaço e perda repentina de peso são alguns dos sintomas da diabetes. A doença surge quando o pâncreas passa a produzir pouca ou quase nenhuma quantidade de insulina, e isso pode acontecer em qualquer fase da vida. O pâncreas é o órgão responsável pelo controle de açúcar no sangue, através da produção de insulina. Quando esse processo para de acontecer ou funciona de maneira irregular, surgem os sintomas da diabetes. Os sintomas de descompensação que fazem pensar em diabetes são basicamente urinar muito, ter muita sede, perder peso a despeito de comer bastante, porque isso significa que está faltando insulina. E faltando insulina, a glicose se acumula nas artérias, no sangue, né? E aí o rim filtra, aquilo vai para o xixi, né? Sai na urina. E isso faz perder peso porque basicamente não está aproveitando o alimento, né? Existem diferentes tipos. Os mais comuns são o tipo 1, que ocorre mais em crianças e adolescentes. É autoimune, por isso não pode ser prevenida. Nesse caso, por ser crônica também, não tem cura e é indispensável o uso de insulina. Já o tipo 2 é o que atinge mais pessoas, normalmente adultos, e é relacionada à obesidade e sedentarismo. Nesse caso, é possível prevenir com uma vida saudável. O tratamento é feito com comprimidos na maioria das vezes. E ainda há a gestacional, que ocorre somente durante o período de gravidez. O tipo 2 ocorre mais no adulto, em geral com mais idade, inclusive. Em geral depois dos 40 anos, mas já tem casos com 15, 16 anos, pelo excesso de casos de obesidade. Porque o tipo 2 está intimamente relacionado à obesidade, a um estilo de vida errado, com pouca atividade física, com alimentos equivocados. E o tipo 1 não, o tipo 1 infelizmente não pode ser prevenido, porque o tipo 1 é uma doença autoimune, em que o indivíduo, por algum motivo que não sabe exatamente qual é, começa a desencadear um processo de destruição do seu pâncreas. Esta mulher que teve diabetes gestacional, embora na maior parte dos casos de diabetes gestacional, como diz o nome, ocorre apenas na gestação, porque quando a gestação acaba, sai a placenta e saem os hormônios placentários, que são hormônios contra-insulínicos, tem ação contra-insulínica, e por isso que desenvolve diabetes gestacional numa mulher que já tem tendência genética, que está com sobrepeso, ou seja, tem uma série de variáveis que entram aí nessa questão. Mas depois que expulsa a placenta, em geral, desaparece. O tratamento com insulina é o principal aliado para quem tem diabetes tipo 1 e deve ser usado para o resto da vida, enquanto o tipo 2 nem sempre é necessário. A insulina é o padrão ouro para diabetes tipo 1. Ela tenta imitar, com mais razão, com mais vigor ainda, o ritmo de insulina que o indivíduo necessita. E o tipo 2, não, o tipo 2, além do estilo de vida, que eu falei que no tipo 2 talvez até seja mais importante que no tipo 1, haja vista que o tipo 2 está associado com obesidade, então nós temos que mudar o estilo de vida e tomar remédios orais. Bom, lembrando que a Corrida para Vencer a Diabetes acontece neste final de semana, no domingo, a partir das 10 horas da manhã, no Parcão. Mais informações no site www.icdrs.org.br. O Jornal da RDC fica por aqui. Para você, um excelente final de semana, e você fica agora com o Cruzando as Conversas. Tchau e até segunda.